Obrigado, Jesus. Estamos aqui para te adorar, Senhor. De louvor, dizer que tu és santo, és digno de ser louvado, de ser engrandecido, Senhor, de ser adorado, de ser exaltado, te adoramos, Senhor. pra te adorar, Senhor, te amamos, Senhor.
beleza da tua santidade, na beleza da tua santidade, Senhor. Exaltamos teu nome, Exaltamos Jesus, adoramos teu nome. Jesus, Pode vir maravilhoso conselheiro, pra te adorar, Pai de eternidade. pra te adorar, Aleluia. pra te adorar, Pra te adorar, pra te adorar, Jesus, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te louvar, oh aleluia, pra te adorar, oh obrigado Senhor. exaltar teu nome, Senhor. Erga as suas mãos a Deus, exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te pra te adorar. És digno, Senhor, de toda honra e toda glória. Todo louvor a ti, Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso.
graça e paz. Amém? Nós somos agradecidos a Deus, louvamos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Hoje, nosso último culto do ano de 2020, né? Um ano tão diferente, tão atípico, talvez você já tenha cansado de ouvir isso, não é? Mas coube ao Senhor nos proporcionar que nesse último culto do ano de 2020, nós o fizéssemos assim, né? Online, pelos canais da nossa igreja, no YouTube, no Facebook. Nós estamos então aí cumprindo as recomendações de saúde do Plano São Paulo e também buscar preservar a vida de todos os membros, de todos aqueles que participam conosco do nosso culto presencial, e por isso hoje nós estamos retomando hoje e no próximo final de semana esse culto da forma online. Amém? Que você possa ter nesses momentos que vamos participar juntos aqui, a oportunidade de adorar ao Senhor, de ouvir a voz dele através da sua palavra e também de orarmos uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Amém? E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela tecnologia que Ele mesmo nos possibilitou termos acesso, não é verdade? Para que nós pudéssemos, mesmo à distância, participarmos desse culto ao Senhor como igreja, né? Há um tempo atrás, lá em março, eu comentava com algumas pessoas que o que nos une não é o prédio, não é o endereço lá da Rua Guiana Inglesa 629, né? Apesar de nós gostarmos muito de estarmos juntos ali como corpo, participando dos cultos, das programações, dos almoços, enfim, de tudo aquilo que a gente sabe que a nossa igreja tem feito, não é? Mas o que nos une não é o prédio, o que nos une é o amor de Deus, o que nos une é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E nós somos agradecidos a Deus, porque esse mesmo sangue, esse mesmo amor e o poder do Senhor tem nos mantido juntos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos como igreja do Senhor, mesmo distantes, a oportunidade que nós podemos ter de nos unirmos para adorar ao Senhor como corpo. Nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, apesar das nossas dificuldades, apesar, ó Deus, de tudo aquilo que nós temos passado, nós podemos perceber a Tua presença, o cuidado do Senhor, a Tua mão guiando e conduzindo os nossos passos. Fala conosco nesse culto, ó Pai, fala aos nossos corações e que tenhamos nossos ouvidos atentos, um coração atento, um espírito pronto a Te obedecer. Fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje, o nosso culto, ele tem o tema de confiança em Deus e integridade na fé. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né, de um personagem que conservou a sua fé íntegra no Senhor, mesmo em situações adversas. E quando a gente olha para tudo que aconteceu e tudo que foi o ano de 2020, né, não faltaram motivos, não faltaram provas da nossa confiança em Deus, não é verdade? E quando nós olhamos para todo esse cenário, a necessidade de mantermos íntegro o nosso caminho diante do Senhor. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Apenas algumas comunicações que são necessárias aqui para o nosso culto, tá bom? Então, devido às recomendações do Plano São Paulo, para esse final de semana, que está terminando hoje, domingo, né? Dia 27, para esse final de semana e para o próximo final de semana, nós não teremos as nossas reuniões presenciais, tá bom? Então, tanto a EBD quanto o culto à noite, hoje de manhã já foi assim, né? A nossa EBD já foi pelo Facebook, agora a gente participando do nosso culto da noite. No próximo final de semana, no dia 3 de janeiro de 2021, já será 2021, então será da mesma forma, EBD
pelo nosso canal do Facebook e o nosso culto à noite sendo transmitido aqui pelo YouTube e também o link no Facebook, ok? Então, a nossa EBD e o nosso culto sendo transmitido por esses canais digitais da nossa igreja, tá bom? Querendo Deus, no outro final de semana, no dia 10 de janeiro de 2021, querendo Deus, nós estaremos juntos novamente, retornando às nossas reuniões presenciais. Então fique atento aí aos canais da igreja, fique atento também aos grupos que você participa, que essa comunicação virá por lá, tá bom? Cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, liguem, né? A gente não está podendo, principalmente agora, visitar, mas pega o telefone, liga, manda uma mensagem, manda um WhatsApp para os outros irmãos, mesmo aquele que você talvez não tenha muito contato, cuide uns dos outros. Vários irmãos têm testado positivo, né, para o Covid-19, vários estão com alguns sintomas, então ore, cuide. Inclusive, pastor Adalto, pastor da nossa igreja, tem passado por alguns momentos difíceis por conta da medicação, por conta dos próprios do desdobramento, não é? do Covid-19. Então, ore não só pelo pastor, mas por todos os nossos irmãos, tá bom? Muito bem, nós confiamos em Deus. Mesmo no cenário adverso, a nossa confiança em Deus nos leva a compreendermos que quando confiamos em Deus, Ele conduz os nossos caminhos. O texto de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós confiamos no Senhor, nós apoiamos a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Nós estamos seguros no Senhor. E é isso que nós vamos ouvir. Eu quero convidar você também a cantar junto aí com o vídeo o hino 324 do cantor cristão Refúgio Verdadeiro. Vamos louvar?
como é bom louvar ao Senhor e saber que no Senhor nós temos a nossa segurança, podemos confiar sempre no Senhor. E confiamos em Jesus, que acalma as nossas tempestades. A leitura bíblica de Marcos 4, 38 e 39 nos diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Nós podemos confiar no Senhor, que acalma as tempestades da nossa vida. Quantos de nós têm passado por momentos de tribulação, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia? Quantos têm enfrentado dificuldades e têm se sentido num barco, né? Balançando de um lado para o outro, né? Como se estivéssemos no bravio mar com altas ondas, numa tempestade muito grande. Muitas vezes, talvez, você possa olhar para a sua vida e esse é o cenário que você tem encontrado. O convite que a palavra de Deus nos faz é: confie no Senhor. Se Jesus está no barco, né? A gente já cantava essa música enquanto criança, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. A presença de Jesus na nossa vida não impede que as tempestades venham, não impede que enfrentemos dificuldades. Nós passaremos pelas dificuldades, nós teremos as nossas tempestades, mas Jesus está conosco. É Ele quem conduz a nossa vida, é Ele quem conduz o nosso barco e nós podemos sossegar no Senhor, nós podemos descansar no Senhor. E nós vamos ouvir isso agora com o hino 328, Sossegai. Vamos ouvir? Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai.
estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai, sossegai. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que mesmo diante de dificuldades, de tempestades, Ele ordena e o mar se acalma. E nós podemos sossegar no Senhor. E nós confiamos no Espírito Santo, no qual fomos selados para a grande redenção. A leitura bíblica de Efésios 1:13 nos diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus, em Cristo Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo do Senhor, para a promessa da redenção que temos no Senhor Jesus. A salvação, ela já nos é concedida pelo Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz, no Calvário, nos concedeu essa salvação. E não há nada que possa nos separar do amor de Deus, porque fomos selados pelo Espírito Santo da promessa do Senhor. Nesse momento, nós vamos orar por aqueles que têm padecido as necessidades e as consequências do coronavírus. Nós vamos orar também pelo cuidado do Senhor na vida da nossa igreja, dos nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós. Vamos nos lembrar também dos missionários. Lembre-se dos missionários. Se você tem passado dificuldades aí na sua casa, né, por conta de todo esse cenário, lembre-se que existem muitas pessoas, né, os nossos missionários, que, ademais, todos esses cenários que a gente também enfrenta, estão longe de suas casas, de suas famílias, e dependem do cuidado de Deus e das orações e do cuidado da igreja. Então, tenha os missionários na lembrança das suas orações também. Vamos orar pela vacina, pelo cuidado de Deus, pelos membros, pela liderança da nossa igreja, que os irmãos possam se lembrar de orar por todos nós que estamos à frente, né? Muitos têm sido os desafios e muitas vezes decisões precisam ser tomadas muito rapidamente. Também ore por aqueles que têm se enfraquecido, que têm passado por situações difíceis de esfriamento. Existe uma grande preocupação com aqueles que têm se afastado
tanto pelo isolamento como também pelo enfraquecimento da sua fé. Por isso que é tão importante que você ore, que você ligue, que você entre em contato com os irmãos, mesmo aqueles que talvez você não tivesse muito contato. Essa é uma oportunidade que Deus tem dado a nós de nos aproximarmos, de nos unirmos e cuidarmos uns dos outros. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo nas tempestades, nós podemos crer que o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem mandado com que o mar se sossegue, que ele se aquiete. E nós podemos te louvar, ó Deus, e nós podemos te exaltar, porque mesmo que tudo aqui possa parecer contrário, a nossa esperança vem do Senhor e a nossa esperança está com o Senhor. Não há nada nessa terra, nessa vida, que possa valer mais do que estarmos com o Senhor na eternidade no céu, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos por isso, porque a nossa esperança não olha para as dificuldades, a nossa confiança não olha para os cenários, mas a nossa esperança, a nossa confiança olha para o Senhor e queremos depender do Senhor para isso. Queremos, a Deus, nesse momento interceder por todos aqueles que têm padecido de doenças, ó Pai, não só do Covid, ó Pai, mas também tantas outras necessidades, ó Deus, tantas situações de saúde difíceis que pessoas têm enfrentado, que o Teu Espírito Santo possa visitar, ó Deus, que o Teu amor, ó Deus, o poder do Senhor seja manifesto na vida dessas pessoas, ó Pai, que elas sintam o conforto, o consolo do Senhor agindo sobre as suas vidas, ó Pai. Também por aqueles, ó Deus, que têm passado por necessidades, ó Deus, por situações de privação, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ajudar e usar a nós, como igreja do Senhor, como instrumento nas mãos do Senhor, a abençoar essas vidas, a socorrer aqueles que têm passado por necessidades, ó Pai, que tenhamos, ó Deus, um espírito pronto a agir diante de situações aonde o Senhor possa nos usar, ó Pai. Abençoa e cuida, ó Deus, daqueles que estão longe das suas casas, dos missionários, ó Pai, das suas famílias, ó Pai, sustenta-os, guarda-os, ó Pai, e que a Tua igreja possa, ó Deus, continuar segurando as cordas, ó Pai, e que eles possam perceber o cuidado do Senhor e o amor do Senhor sendo transmitido e revelado também pela vida da Tua igreja, ó Pai. Abençoa, Deus, e cuida, ó Pai, dos nossos governantes, ó Deus, conduz, ó Deus, os nossos governos, ó Pai, as autoridades que estão sobre nós, ó Pai, que o Teu poder, ó Deus, possa ser manifesto na vida desses homens e mulheres, ó Pai, e que eles tenham, ó Deus, a consciência de que toda a autoridade que eles têm, ó Deus, vem do Senhor, ó Pai. Que o nosso povo, ó Deus, possa ser cuidado, ó Deus, pelos seus governos, ó Pai, e que a ação do Senhor seja manifesta, ó Pai. Que tenhamos vida tranquila, ó Pai, como a Tua palavra mesmo nos diz, ó Pai, e que tenhamos um coração, ó Deus, que intercede pelos seus governos, ó Pai. Abençoa todo esse processo dessa vacina, essa liberação, esse desenvolvimento, que no tempo do Senhor, ó Deus, tudo possa, ó Deus, ser resolvido, ó Pai, e que nós possamos continuar depositando a nossa confiança no Senhor, ó Pai. Também oramos e intercedemos por aqueles, ó Deus, que têm se sentido enfraquecido, ó Deus, que têm se afastado, se esfriado, ó Pai. Ó Deus, não permita, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, aquecer-nos uns aos outros, ó Deus, cuidarmos uns dos outros, ó Pai, e que haja a manifestação do amor do Senhor através da nossa vida, no cuidado uns pelos outros, ó Deus. Fortalece a nossa fé, ó Pai. Cuida da liderança da Tua igreja local, ó Pai. Conduz as decisões, ó Deus. Conduz, ó Deus, e cuida para que nós sempre possamos realizar aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas e para a vida da Tua igreja. Que essa igreja aqui, ó Deus, a Igreja Batista no Jardim Independência, continue sendo sempre uma agência do reino do Senhor, proclamando a Tua verdade, proclamando a Tua palavra, ó Deus, e que tenhamos um espírito e um coração obedientes ao Senhor e à Tua vontade, ó Deus. Fala conosco agora, através da Tua palavra, Pai, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém?
eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí do seu smartphone o livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 1. Livro de Jó 1. Nós vamos ler alguns versículos do livro de Jó. E eu quero convidar você a abrir aí no capítulo 1. E o texto que a gente vai ler é a partir do 20, mas só contextualizando um pouquinho do que está acontecendo aqui, né? Se você ler o livro de Jó desde o início, Jó é apresentado de uma maneira muito particular e muito interessante, né? No versículo 1 do capítulo 1 de Jó, fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas são as sentenças que definem quem é Jó. Jó é um homem que conhece a Deus. Jó é um homem que teme a Deus. Jó é um homem que se desviava do mal e, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo como que ele fazia isso, não é? Você consegue perceber Jó tendo atitudes que muitas vezes nós não teríamos ou nós não temos na nossa vida cotidiana e a gente acaba encontrando desculpa para um monte de coisa, né? Jó era um homem que levantava de madrugada, sacrificava pelos seus pecados, pelo pecado dos seus filhos que porventura talvez eles tenham cometido, né? Jó, como um homem temente a Deus, observava os mandamentos. Jó, como um homem íntegro e reto, se desviava do mal, né? Dá para ver Jó sendo aquele bem-aventurado, o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Lá do Salmo 1. E quando a gente olha para essa atitude de Jó, a gente vê um homem exemplo para muitos de nós, né? Ou se não para todos nós. E aí, na sequência, tudo que acontece, aquele diálogo de Satanás com Deus, e ele então colocando em xeque a integridade de Jó, dizendo que Jó só confiava em Deus porque Deus tinha cuidado dele. Jó só tinha aquelas demonstrações de amor a Deus por conta de todos os bens que Deus cercava a Jó, por todas as bênçãos visíveis que Jó tinha. E Satanás coloca em xeque a essa integridade de Jó e Deus então permite que Satanás o toque e ele acaba então perdendo tudo isso a partir do versículo 13. É uma sequência e é interessante que o texto é bem claro que enquanto um falava, o outro chegava, enquanto o outro ainda falava, o outro chegava e num instante Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, suas propriedades, seus bens, tudo aquilo que Jó tinha que estava à vista, que a princípio teria sido o alvo de Satanás e dizer que, olha, Jó, ele te adora, Jó, ele confia no Senhor por causa de tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem para você ver se ele não te blasfema, se ele não amaldiçoa o Senhor. E exatamente no versículo 20, logo depois de ouvir tudo isso, Jó se levanta, versículo 20 do capítulo 1 de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, em sinal de humilhação, em sinal de quebrantamento, rapou a cabeça, lançou terra em si e blasfemou, reclamou, como que Deus pôde fazer isso comigo, né? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Foi isso que ele fez? Não, não foi isso que Jó fez. Ele lançou terra em si e adorou. Versículo 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E lá pelas tantas, né? Mais uma vez Satanás tentando provar a integridade e a fé de Jó. Ele fala, pele por pele, o que o homem tem dará por sua pele. E aí ele vai, e no versículo 5, Deus permite, estende porém a tua mão,
toca-lhe os ossos e a carne, agora a gente já está em Jó 2, toca-lhe os ossos e a sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás, então, provocando aí e trazendo essa citação a Deus. E Deus permite, então, e versículo 7, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó começou, sentado em cinzas, raspar-se com um caco. Aquela situação que estava ruim, piorou. E aconteceu algo muito pior, porque agora, além de ter perdido tudo, Jó tinha sobre si uma doença grave, uma doença que causava-lhe chagas, feridas no corpo, né? Uma doença que lhe doía os ossos, né? A gente ouve alguns tipos de doenças, algumas enfermidades em que as pessoas sentem dores nos ossos e é algo insuportável. E é isso que estava acontecendo com Jó. E no versículo 9, ele recebe um conselho da sua esposa, da sua mulher. E é exatamente nesse versículo que a gente vai se concentrar. Diante daquela situação que Jó estava enfrentando, diante daquele cenário totalmente caótico que Jó estava enfrentando, ele havia perdido seus filhos, havia perdido seus bens, havia perdido suas riquezas, havia perdido a sua saúde. Talvez eu e você, num cenário como esse, olharíamos para essa situação e falar: acabou, não tem mais nada, acabou. O que o homem poderia confiar nessa vida, já não tinha mais nada. Acabou. Por que permanecer? Por que continuar confiando em Deus? E é exatamente essa a pergunta que a esposa de Jó faz para ele. No versículo 9. Então a sua mulher lhe disse, dizendo a Jó: ainda conserva a tua integridade? Meus irmãos, em todas essas situações, em tudo aquilo que aconteceu no ano de 2020, eu quero que você faça um retrospecto, né? uma retrospectiva da sua vida em 2020. Vamos esquecer um pouquinho pandemia, vamos esquecer um pouquinho governos, vamos esquecer um pouquinho o cenário externo à nossa vida. E por mais difícil que isso possa parecer, eu quero te convidar a fazer esse exercício nesse momento. Eu quero que você olhe para 2020. E hoje, né, nosso último culto do ano de 2020. E eu quero que essa pergunta da mulher de Jó, e muitas vezes a gente julga, né, a mulher de Jó, fala: nossa, Deus tirou tudo, só não tirou a mulher dele, né, para vir falar esse tipo de coisa. E ela complementa, o problema é como ela complementa essa pergunta, mas eu quero que você se faça a mesma pergunta. A mesma pergunta que a mulher de Jó fez para ele, eu quero te convidar a fazer a você também nesse momento. Olhando para a sua vida, olhando para tudo que aconteceu em 2020, ainda conserva a sua integridade? A integridade da sua fé, aquilo que você é essencialmente no seu relacionamento com Deus, continua íntegro? E quando a gente olha para essa integridade, a gente não está falando de nada externo. Até porque o nosso cenário externo foi completamente mudado durante esse ano, não é? E quando a gente olha para Jó, a pergunta que a mulher dele faz a ele é cheia de significado, exatamente porque: olha, Jó, em volta de você, tudo acabou. Acabou, só resta uma coisa para você. Essa foi a sugestão da mulher para Jó. Só resta uma coisa para você fazer: amaldiçoa a Deus e morre. Acabou. E quando nós olhamos para a nossa vida, e não somente no ano de 2020, mas olhe e faça um retrospecto da sua vida cristã, desde o momento em que você conheceu a Cristo,
desde o momento em que você foi apresentado ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, você tem conservado a sua integridade? Você tem conhecido realmente a Deus a ponto de, mesmo num cenário tão difícil, tão adverso, permanecer no Senhor? Essa palavra desse momento, nessa noite, nesse dia, eu não sei exatamente quando que você vai ouvir isso, mas a palavra nessa noite é exatamente para, diante das situações que você tem enfrentado, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua família, na igreja, nos lugares onde você frequenta, você tem mantido a sua integridade no Senhor? Você tem a sua vida, tal como apresentada pelo Senhor Jesus, você tem a sua vida firmada na rocha? Porque quando a gente vê Jesus falando dessa parábola, ou contando essa situação dos construtores, os dois fundamentos, aquele que construiu sobre a areia e aquele que construiu sobre a rocha, ambos construíram. Ambos tiveram uma casa no final do processo. E ambos passaram por dificuldades. As dificuldades, as tempestades, as tribulações, elas vão acontecer para qualquer um de nós. A diferença está depois da tempestade. E, mais uma vez falando, né? Esse distanciamento social, esse isolamento nos causa a preocupação de, talvez se você estivesse um pouco mais enfraquecido, um pouco mais esfriando um pouco na sua fé. Será que essa não foi a gota d'água para amaldiçoar a Deus e morrer? Meus irmãos, nós cremos que Deus tem cuidado de nós. E o paralelo que a gente faz com a vida de Jó é que muitas vezes a nossa fé, ela é provada, e é provada mesmo, né? E muitos dizem, e o rótulo que se dá a Jó é pela sua paciência. Eu particularmente olho para Jó e vejo um homem, talvez não com tanta paciência assim, porque a partir do versículo 3 ele começa a falar um monte de coisas, falando de si, nunca com relação a Deus, mas a revolta que Jó sentia, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Jó não ficou passivo diante de tudo isso, mas o que Jó manteve foi a sua integridade. Ele sabia quem era Deus. Ele conhecia a Deus, e essa é uma reflexão importante. Amaldiçoar a Deus e morrer não era uma opção de Jó, porque ele conhecia Deus. A diferença de tudo que acontece na sequência é exatamente o que ele faz com esse conhecimento de Deus. E quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a nossa fé cristã, não é o simples fato de conhecer a Deus, mas aquilo que a gente faz com o conhecimento que a gente tem de Deus. Muitas vezes nós vivemos ou buscamos viver vidas retas, íntegras, de temor a Deus, mas isso não necessariamente significa que nós sabemos quem é Deus, que nós conhecemos a Deus intimamente. E muitas vezes essas tempestades assolam a nossa vida nas mais diversas áreas, exatamente para provar a nós. Ainda conserva a sua integridade? E muitas vezes a nossa integridade, a nossa confiança no Senhor é abalada ou trocada, tal como Esaú e Jacó. Esaú que troca a sua integridade, na sua situação, o seu direito de primogenitura, Esaú troca a sua integridade por um prato de comida. Quanto vale a sua integridade? Quanto vale manter-se firme no Senhor? Ah, mas você fala isso porque você não vive a minha situação. Ok, eu não vivo a sua situação. Viva você então a situação de Jó. São cenários diferentes, são situações diferentes, meus irmãos. Cada um é provado pelo Senhor para ser aprovado por Ele. Somos provados para sermos
aprovados. Só que essa aprovação vem do nosso relacionamento com Deus. O quão próximos estamos do Senhor. Quando a gente olha para a vida de Jó e todo o desenrolar, a gente vai ver que toda essa aprovação na vida de Jó culminou lá no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor. Eu quero que você possa acompanhar essa leitura comigo em Jó, no capítulo 42, lá no finalzinho, o último capítulo, antes de terminar aí para Salmos, tá bom? Jó, no capítulo 42, nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? E aí aquele homem, íntegro e reto, que se desviava do mal, diz assim: Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó diz que falava de coisas da qual ele não conhecia. Maravilhosas demais para mim. Versículo 4 de Jó 42. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Antes, eu te conhecia só de ouvir. Quantos de nós tem tido a sua integridade fragilizada, tem tido a sua fé abalada e tem sucumbido às tempestades da vida porque conhece a Deus, porque sabe quem é Deus, mas conhece a Deus apenas de ouvir falar. Muitas vezes baseamos a nossa vida cristã na experiência de outros. Muitas vezes, quando a gente olha para todas as tempestades que passam na nossa vida, elas passam na vida das outras pessoas também. E muitas vezes, e deve ser assim, a gente se alegra pelas bênçãos, pelo fortalecimento, pelo crescimento de tantas pessoas. Quantos de nós conhecem pessoas que a gente viu nascer na vida cristã e essas pessoas se desenvolvendo e hoje são líderes, são professores, são discipuladores, são pessoas que se engajam e que trabalham na obra do Senhor. E quanta alegria isso traz no nosso coração. Quantas vezes nós vemos situações difíceis, de doenças, de enfermidades, em que pessoas são curadas e são restauradas? Quantas vezes nós vemos pessoas que estão perdidas nas drogas, perdidas nos seus pecados, perdidas em tantas situações e que Deus tem transformado? Quantas vezes a gente vê testemunhos daquilo que acontece lá na Cristolândia, em São Paulo, e o nosso coração se aquece por aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas? E quantas vezes nós sucumbimos na nossa vida cristã porque vivemos na experiência de outras pessoas? Conhecemos a Deus de ouvir falar. O convite que a história de Jó nos traz é exatamente a sequência do versículo 5. Mas agora os meus olhos te veem. Conheço a Deus pessoalmente. Conheço a Deus na integralidade de quem Deus é. E quando a gente olha para esse relacionamento que agora se estabelece de Jó com Deus, é aquilo que é o convite de Deus para nós hoje. Olhe para 2020. Olhe para tudo que aconteceu na sua vida em 2020 e aproveite esse último domingo do ano de 2020. E nesse último domingo, busque compreender. Você ainda mantém a sua integridade? Você ainda consegue olhar para si
e na dependência do poder do Senhor, pela graça do Senhor, manter firme a sua integridade? Muitos de nós talvez tenhamos passado por tantas situações que vão dilacerando a nossa vida, né? Vão quebrando, né? Deus tem para nós restauração. Deus tem para nós, tal como o oleiro, a possibilidade de nos transformar em um vaso novo e restaurar as nossas vidas. Mas, mesmo na citação do oleiro, para que ele possa restaurar o vaso, primeiro ele vai quebrar. E o convite para você hoje é o convite de passar pelo mesmo do que Jó passou. Jó só conheceu a Deus, só viu a Deus, porque ele teve a sua vida quebrantada. Jó passou por um quebrantamento, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu sei quem é Deus. Eu sei em quem tenho crido, Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso. E por conhecer a Deus, e é interessante que aquele homem que lá no capítulo 1, versículo 1 de Jó, Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez você olhasse para ele, talvez ele pudesse dar a impressão, não, por favor, não é isso, mas a impressão que talvez nós teríamos seria alguém soberbo, né? Olha o grau espiritual dele, né? Não. Mas quando ele efetivamente conhece a Deus, aqui no final do livro, no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você sabe o que Jó faz com isso? Ele monta um altar para ele e sobe? Não. O que Jó faz com esse conhecimento de Deus é humilhar-se ainda mais. Versículo 23. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A nossa integridade diante do Senhor, para nós e em nós, ela não vale nada. Porque mesmo essa integridade vem do Senhor. E quanto mais conhecemos ao Senhor, mais abominamos a nós mesmos. E mais dependemos da graça do Senhor. O convite que eu faço para você e para mim também é olhar para 2021, esse ano que se avizinha e está chegando, né? E buscar no ano de 2021 o desafio de manter a integridade da nossa fé no Senhor. Talvez esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para você. Talvez você teve muitos motivos para chorar, para desanimar, para enfraquecer, para ter a sua fé apagada, mas em nome de Jesus eu quero convidar você a se desafiar. Essa mudança de ano é sempre legal porque a gente sempre propõe novos desafios. Então eu quero que, para além dos desafios pessoais de emagrecer, de se exercitar, de agir, de fazer, de estudar, para além de todos esses desafios que a gente sempre coloca para si numa virada de ano, eu quero te convidar a desafiar-se, a manter a sua integridade no Senhor. Mesmo que o cenário seja contrário, mesmo que isso possa custar a sua própria vida, lembre-se de Jó, que manteve a sua integridade, que manteve diante do Senhor a firmeza, dependendo do Senhor. E as palavras de Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que seja bendito o nome do Senhor na minha e na sua vida. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque a tua palavra fala conosco, Pai. E pelo exemplo que Jó nos traz de mantermos íntegros os nossos caminhos diante do Senhor, confiando em Ti, dependendo do Senhor e da Tua graça, ó Pai. Que nesse ano que se aproxima, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos cada um dos seus dias, ó Pai, glorificando e fazendo a Tua vontade, ó Pai. Que sejamos submissos ao Senhor, ó Pai, e que possamos cumprir
dependendo do Senhor e da tua graça, cumprir o teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, cuide de nós, cuide da tua igreja, ó Pai. Preserva, restaura, Deus, levanta os caídos, ó Pai, e usa a tua igreja para que nós possamos cuidar uns dos outros, ó Pai. Que a tua palavra sempre seja viva e eficaz na nossa vida, ó Pai, e que cause transformação em nós, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, fortalecer a sua fé no Senhor e que esse ano novo possa ser um ano de bênçãos, um ano de paz, um ano de serviço ao Senhor, que Deus possa ter, como tem tido até hoje, cuidado do seu povo. Ore, lute, cuide uns dos outros e que nós possamos sempre ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa sustentar e suprir as necessidades do seu lar e que você também possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Deus abençoe, uma semana de paz e a gente vai ficar aí com alguns cânticos no final do nosso culto. Amém? Deus abençoe. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tem, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida, minha vida. Que glória é tua vida, minha vida. Me alegro em tua vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Naquela cruz
minha vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, pra viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos declarar nessa noite que Ele é a nossa vida, em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte, pra viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime. Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, Jesus, Ele é Senhor. Seja bendito o nosso Deus. 1985. Deus grande em toda a terra, seja bendito, Rei Jesus. Revelação de Deus, o Pai. Seja bendito de Deus, o Espírito, que a Cristo vem exaltar. Seja bendito o trino dele em toda a terra, céu e mar.
venha Cristo, venha exaltar. Seja bendito.